Daniel Simões, Bezzi, Matias e Helder, por favor, perguntem essa, de alguém de dentro como demora e viu a radicalização do discurso do Glenn Greenwald. Tava demorando, hein? Acompanho diariamente daqui de Boston, do lado do CT do Celtics. Pô, o Celtics está com timaço agora, hein, Miguel? Esse ano aí tem tudo para conseguir, mas o que aconteceu com o Glenn? Eu não sei se você está com tempo também, Demore. A gente não combinou um horário aqui. Tranquilo. Não, eu só vou responder o Miguel, se ele prometer, depois ele pode mandar uma mensagem aí, que ele vai me levar num jogo quando eu for para lá em Boston, tá? Então tá feito o contrato aqui. Cara, o Glenn, eu vou falar uma coisa, acho que eu até já falei para vocês aqui isso. Eu me dou muito melhor com ele hoje do que quando eu estava no Intercept, sabia? Porque o Glenn é um cara que ele nunca participou do dia a dia do Intercept. Foi muito curioso, assim, a maneira como eu fui contratado, inclusive, né? Na época eu estava na revista Piauí, não tinha nem completado um ano de Piauí. E tinha recém me mudado para o Rio, me mudei para o Rio por causa da revista, não estava nem sonhando em sair de lá, até porque o trabalho lá era muito mais moleza do que todos os outros que eu fiz depois, né? Revista mensal, aquela coisa toda. Claro. Né? Enfim, caminhos que a vida toma. E aí, na época, bati alguns papos com o Glenn e tal, e falei para ele diretamente, falei, cara, não vou trabalhar no seu site aí e tal. Daí ele me insistiu, a gente teve umas 3 conversas, eu acho. E acho que na segunda conversa que a gente teve, numa cafeteria, a terceira foi na casa dele. Ele falou, mas por que você não quer? Eu falei, cara, eu acabei de me mudar para o Rio, né? Não tenho filho, tô trabalhando numa revista que é moleza, tô aprendendo a surfar, que eu vou lá me incomodar com o seu site, sabe? Não... Né? E falei para ele também, eu acho que o seu site é meio confuso também, né? O Intercept era uma coisa meio confusa, assim, não entendo direito o que vocês fazem. Se é reportagem, se é artigo de opinião, se é um blog, sabe? Era uma coisa meio... Ele falou, então, justamente por isso que você tem... E aí eu fiz um acordo com ele. E assim, posso dizer, já falei isso várias vezes. O Glenn cumpriu esse acordo do início ao fim. Fiz um acordo. Eu falei, então tá, como que é o esquema? Você toca a redação? Não toca? Ele falou, não toco, nem apareço lá. E, de fato, antes de começar a Vaza Jato, o Glenn nunca tinha pisado na redação do Intercept, essa coisa muito curiosa, né? Nunca tinha ido lá, a gente nunca se fala, ele nem sabia as pautas que eram publicadas, ele via as pautas publicadas, não participava de reunião de pauta, sabe? Nada. Era realmente um cara que pegou a redação e colocou na minha mão e falou, toca aí, cara, você tem que transformar esse negócio, fazer um site, tem um orçamentinho aqui, né? Vai lá. E cumpriu isso. É um cara que nunca interferiu. Mas, no entanto, durante a Vaza Jato, teve muitos problemas, teve muitas discussões, né? Entre o Glenn e, eu vou colocar assim, entre o Glenn e a redação, né? Por quê? Começa a apuração da Vaza Jato, a gente começa a trabalhar juntos, a redação toda trabalha nisso, né? Em um determinado momento, estava a redação toda fazendo só aquilo. E a gente não sabia como trabalhar com o Glenn. E nem o Glenn sabia como trabalhar com a gente. E ele chega para trabalhar nesse caso específico da Vaza Jato com uma redação que já estava funcionando lá há um bom tempo, né? A gente tinha passado a eleição de 2018 toda, o caso da Marielle, um monte de coisa. A gente estava trabalhando. Vamos lembrar que Vaza Jato é junho de 2019. E eu cheguei na redação do Intercept em dezembro de 2017. Então, assim, a redação nem sabia, nunca tinha visto o Glenn. Da redação ali, que tinha visto o Glenn pessoalmente, devia ter, sei lá, 3 pessoas. As pessoas nem sabiam o que faziam. Volta e meia, a cada 15 dias, um mês, ele mandava um texto para publicar. E era assim a relação, de fato. E era uma relação muito boa. Teve um cumprimento de acordo verbal que ele cumpriu em relação ao David Miranda, né? Infelizmente falecido, né? Mas eu falei, o David não pisa aqui, o David não fala comigo. De fato, assim, se eu recuperar o meu WhatsApp do David, acho que não deve ter 3 mensagens do David. Eu fui ter o WhatsApp do David muito tempo depois que eu precisei da ajuda dele para um caso para entrevistar um outro político do PSOL. Pra vocês terem uma ideia. Eu falei, o David não pisa aqui, o David não me liga, o David não opina, e o Glenn cumpriu isso. De fato, isso é uma coisa que há de ser dita sobre o Glenn. É uma justiça histórica. Só que durante a Vaza Jato, cara, todo mundo ficou doidão, todo mundo ficou maluco, né? Era um rolo compressor, avassalador, né? Ele também teve vários problemas pessoais. Imagine, o Bolsonaro ameaçou de rever judicialmente a adoção dos filhos deles, né? Então, assim, não é uma coisa fácil. Na época eu julguei muito o Glenn também. Pau no cu, tá enchendo o saco, sai pra lá, não fala com a minha equipe, não fala com a minha redação, para de encher o saco, se organiza, sabe? Muita coisa, assim.
Mas depois, com o distanciamento histórico, a gente também muda a opinião sobre as pessoas, né? E eu falei, pô, olha a pressão que esse cara sofreu, né? De ameaçar tirarem os filhos dele. O Moro chegou a ameaçar de maneira velada expulsar ele do Brasil, colocar ele na cadeia. O Glenn está até hoje salvo por um habeas corpus do Gilmar Mendes. A decisão que botou o Delgatti na cadeia agora, que aliás uma pena absurda, 20 anos, um negócio completamente estapafúrdio, que espero que seja derrubado no TJ. O juiz que condenou o Delgatti e as outras pessoas, ele cita o Glenn na decisão. E ele cita explicitamente que ele só não tomou uma decisão em relação ao Glenn porque tem um habeas corpus do Gilmar Mendes que protege o Glenn em relação à liberdade de expressão e liberdade jornalística. Senão, gente, a gente não sabe se o Glenn vai estar na cadeia hoje. Então, assim, foi uma coisa muito pesada. E do nosso lado também foi. A gente teve que sair de casa, a gente teve que fechar a redação, a Carla Zambelli postou a foto e o endereço da nossa redação na internet, a gente teve que evacuar a redação um dia do nada, né? A gente foi espionado, filmado, exposto. Então, assim, era um momento de muita tensão. Então, a gente brigou muito ali. Mas chegou num ponto que a gente teve uma conversa, eu e o Glenn. Fui para casa dele, teve uma conversa. Falou, cara, é o seguinte, ó, vamos organizar isso aqui, senão vai dar merda. Sabe? Senão, o que eu vou fazer? Eu vou publicar um texto no site dizendo que a gente vai parar de publicar Vaza Jato. Ah, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou. A gente já tinha publicado naquela época algumas matérias, né? Eu falei, eu vou, cara, porque tá insuportável. Não tá dando para trabalhar desse jeito, sabe? Tá todo mundo batendo cabeça. Você tem que entender, tem uma equipe, tem uma ordem, as coisas têm uma regra. A gente, quando logo depois que eu cheguei, eu levei muito da bagagem que eu tinha de outros lugares também, né? Que eu tinha aprendido ao longo da carreira, afinal, estamos aí alguns anos fazendo isso, né? Então, eu levei para a redação coisas que não tinham na redação. A gente fazia checagem, a gente fazia, né? Então, assim, tinha um processo editorial, levei para lá o Rafael Moro Martins, o Alexandre Desante, que eram editores, né? A Tatiana Dias, que eram editores muito técnicos. Então, assim, as matérias passavam por um editor, depois passavam pelo outro, depois passavam por uma checagem, sabe? Então, tinha um processo ali. E durante a Vaza Jato, o Glenn muitas vezes quis atropelar esses processos. E a gente colocou a mão no peito e falou, não, isso não vai acontecer, né? Mas depois que a gente conversou e se organizou, a coisa andou, sabe? Também. Então, assim, o que eu tenho para dizer sobre o Glenn? Ele é um cara muito coerente. O Glenn não é um cara incoerente. Se vocês forem notar, eu discordo de 99% das coisas que ele tem falado ultimamente, tá? Acho que uma delas, inclusive, algumas delas absurdas, coisas que ele fala. Mas, assim, ele tem uma coerência. Ele sempre foi um radical na defesa dessa liberdade de expressão absoluta, da qual eu discordo completamente. Acho que isso é coisa de liberal maluco. Já falei para ele, inclusive, várias vezes, né? Você quer colocar uma Constituição americana que foi escrita 180 anos atrás no Brasil de hoje. Isso é coisa de doido, né? Mas tudo bem, é a opinião do cara. Agora, eu não acho que o cara... Internet deixa as pessoas meio dodói da cabeça, também as pessoas ficam consumindo muito Twitter. O Glenn não é um cara do mal. Ele não tá fazendo isso por sacanagem. Ele não é sabe? O Glenn não é um filho da puta. Muito longe disso. Ele é um cara que tem as ideias dele, é um cara que tem uma personalidade forte, é um cara que participou de 2 eventos, 2 cataclismas do século XX e XXI, Snowden e Vaza Jato. É o tamanho dele, né? A gente tem que entender também. Durante muitos anos eu não entendi o tamanho do Glenn, né? Me colocava, porque ele se coloca assim, ele é um cara muito simplão, você vai na casa dele, tá de chinelo, tá? Tem 200 cachorros lá, é uma zona do caralho, sabe? Ele não é um cara, ele podia ser uma puta diva, ele é o cara que fez o caso Snowden, ele é o cara que fez a Vaza Jato, ele não é nada disso, ele é um cara bem comunzão, assim, sabe? No trato, no dia a dia. Então também, às vezes, não conseguia enxergar o tamanho dele. Então eu não vejo o Glenn um cara mal intencionado, sacou, caras? Ele é um cara, tem as opiniões dele, não arreda o pé, muitas vezes faz coisa por birra, como todos nós, então às vezes eu vejo ele batendo boca no Twitter, eu sei que é por teimosia, né? Mas tudo bem, é do ser humano, mas eu não coloco ele numa caixa de um monarca da vida, assim, sabe? O Glenn não é um despreparado, ele não é um bobo, ele não é um cara, sabe? Ele é um cara impulsivo, muitas vezes fala merda, como todo mundo fala merda, mas eu acho que a gente tem que separar também e saber que opiniões dele, bem ou mal, o cara tem um serviço prestado para a humanidade, de fato, com o caso Snowden e com o caso da Vaza Jato, que é, assim, incomensurável. Não estou dizendo para a gente usar isso para passar pano para ele, mas eu acho que a gente tem que colocar as pessoas na dimensão que elas têm, né? Senão a gente fica com esse cérebro de peixe
que a gente esquece tudo que a pessoa fez e essa semana o que importa é o que ela falou essa semana no Twitter, né? Então tudo bem, se falou merda, a gente vai lá, senta o cacete nele, eu falo para ele pelo Zap também, né? Para não ficar expondo lá. Mas eu falo para ele pelo Zap, cara, não concordo com isso, falou merda, não sei o quê, mas muitas vezes eu vou lá e falo, porra, aí o pessoal tá pegando no seu pé também, né? Já virou uma coisa de pegação no pé. Mas ele é um cara bem consciente, cara, ele é uma pessoa pública, o Glenn é um cara conhecido no mundo todo, né? O Glenn é um cara que você tá vendo. Eu comecei a ver Billions agora, aquela série de televisão, né? Eu não tinha visto, já é mais antiguinha. E o Glenn é referência de Hollywood. O cara lá se encontra com um jornalista, o jornalista faz umas perguntas para ele, e o cara fala: tá se achando do Glenn Greenwald agora. Pô, isso é uma porra do cinema americano, entendeu? O Glenn não é um Zé Ruela. Ele é um cara gigantesco, né, no mundo que a gente vive hoje. Então eu acho que tem um viés de confirmação, muitas vezes, de internet, da gente esquecer um pouco quem são as pessoas, né, e desconstruí-las, assim, que eu acho que às vezes são um pouco exagerados. Agora, ele é um cara acostumado a ser criticado e eu aqui não vou ficar defendendo ele de crítica. Ele se fala bosta, aí tem que tomar-lhe pau mesmo, é o problema dele. Sobrou até para nós, né? Ele falou, não, olha só, esse canal aqui agora é um canal que faz coro com a Globo News, defende... Ele falou de vocês? Falou porque pegou lá um print de um vídeo que postou vídeo nosso. Elogia obrigado, a Daniela Lima. Na verdade, nem elogia a Daniela Lima, é porque a Daniela Lima tira uma onda com a Carla Zambelli, se eu não me engano. Aí ele estava discutindo com não sei quem e começou a citar a gente lá no meio. Eu falei, cara, não tem nada a ver, né? Não condiz com a realidade e sobrou para nós no meio. Mas, bicho, eu acho que ele teve a importância aí inegável para o jornalismo, mas realmente essa história, assim, para mim, né, de criticar o imperialismo americano e como os Estados Unidos interferem em outras nações, mas ao mesmo tempo, toda vez que a gente critica o Glenn, ele usar a Constituição e a legislação norte-americana para defender o tipo de liberdade que ele acredita que seja a correta, né, aquela liberdade inquestionável, é realmente algo que pesa, né? E para a gente aqui, que vê as coisas de outra maneira, acaba fazendo com que a gente tenha uma diferença, né, de opinião que não dá para conciliar quando o Glenn faz a defesa aí de algumas coisas e uns ataques também, principalmente em relação ao judiciário brasileiro. Eu ainda vejo assim a abordagem dele, no mínimo, questionável. Não que o judiciário brasileiro seja um judiciário que dê para defender integralmente. A gente sabe muito bem que não é assim, né? Que é um judiciário altamente politizado e altamente reacionário também, e merece críticas, obviamente. Tem uma diferença cultural, né, Helder? Ele está muito acostumado. Tem um choque cultural, né, nisso aí. Tem. Ideológico, mas cultural também. Acho que ele não se deu conta, ou talvez, não sei se ele bota muito na balança o quão perto a gente passou de não ter mais nada disso aqui no 8 de janeiro, sabe? Foi muito perto, a gente nem sabe explicar direito ainda como, a gente fala muito no Xandão, mas não é só isso, um monte de coisa aconteceu, um monte de coisa deu errado ali, eu até falei com o Gilmar Mendes na entrevista, né? A sensação que eu tenho é que, assim, no 8 de janeiro, se um acelerado do exército, comandante de qualquer lugar lá do Goiás, bota 3 tanques na rua, a vaca vai pro brejo, entendeu? Não precisava o exército todo aderir a esse papo, né? Que o exército não quis aderir. Não existe o exército. Caralho, que coisa. Quem é o exército? Tem que fazer um datafolha com todo mundo do exército para saber quem é a favor ou contra golpe? Não existe isso. O golpe de 64 não teve adesão das forças armadas, tinha muita gente que era contra. Inclusive militares foram perseguidos, desapareceram, mortos depois. Tinha muita gente dentro das forças armadas que era contra o golpe de 64. Mas não precisa de todo mundo. Talvez a única coisa que o Eduardo Bolsonaro falou que ele tem razão é que bastava botar um jipe, um tanque, um soldado na rua que dá golpe. Claro, não do jeito simplificado, mas na ebulição que estava 8 de janeiro... Gente, se aparece aqueles 3 tanques fumacentos da Marinha, do Almirante Garnier, que ele botou na rua para entregar uma carta para o Bolsonaro no dia que a Câmara votava a questão do voto impresso, era capaz de tudo ter ido por água abaixo. A gente passou muito perto disso. A gente não é um país como os Estados Unidos, que com todos os seus problemas ainda tem um verniz institucional, que quando o comandante das Forças Armadas Americanas fala uma merda, ele vai para a televisão e pede desculpas. A gente não tem isso. Mas aqui, nesse ponto, a gente é uma república de banana ainda.
Então, eu acho que tem uma distância de compreensão do que é uma coisa e do que é outra coisa.